Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo feito para o nosso querido canal do Fórum Nerd. O Pacificador, com certeza, é um dos personagens mais inusitados que ganharam relevância dentro da DC nos últimos anos. Assim como foi feito com os Guardiões da Galáxia na Marvel, o James Gunn simplesmente pegou um personagem obscuro dos quadrinhos que havia sido completamente esquecido pelos seus editores e deu a ele um papel de destaque em um filme do Esquadrão Suicida só para logo depois ele ganhar uma série de TV que fez um sucesso tão grande a ponto do personagem ganhar várias aparições em outras mídias mais recentes como quadrinhos, jogos e até mesmo animes. E agora, em preparação para a segunda temporada de Pacificador, que está chegando agora na HBO Max, eu resolvi fazer um pequeno vídeo repassando toda a trajetória desse personagem no filme e na série que contam a sua história. Só para constar, esse vídeo não vai ser necessariamente um cine recap falando de todas as aparições do Pacificador do John Cena. Até porque eu quero que esse vídeo fique mais curto e eu sou humilde demais para passar uma hora inteira falando sobre como eu sou fã desse personagem. Então tudo que eu vou fazer é apenas dar um resumo da sua trajetória, sem dar muitas opiniões ou detalhes secundários sobre outras coisas que aconteceram nas histórias onde ele participou. Com isso tudo esclarecido, vamos começar. O Pacificador, também conhecido como Christopher Smith, fez a sua primeira aparição fora dos quadrinhos no filme O Esquadrão Suicida de 2021, dirigido pelo James Gunn. Na história, ele e os outros membros da Força Tarefa X, liderados pelo Sanguinário, são designados pela Amanda Waller para uma missão no país de Corto Maltese, onde eles terão que invadir uma base militar chamada Jotunheim e destruir os resquícios do projeto Estrela do Mar que caiu nas mãos de um regime autoritário. Durante a missão, eles acabam, entre aspas, resgatando o coronel Rick Flag Jr., e depois eles chegam até Jotunheim para dar continuidade ao seu objetivo principal. Dentro da torre, é revelado que o projeto Estrela do Mar era ninguém menos que Starro, o Conquistador, que foi trazido para a Terra por astronautas americanos e passou as últimas 3 décadas sendo usado como cobaia para experimentos ilegais feitos em diversas pessoas inocentes. Em uma reviravolta, é revelado que a Amanda Waller tinha dado uma missão secreta para o Pacificador para encobrir o envolvimento do governo americano nesses experimentos em troca de sua liberdade. Sabendo disso, Flag insiste em expor a verdade, então ele e o Pacificador têm uma luta intensa que termina na morte de Flag. Mas antes que o Pacificador pudesse matar outro de seus companheiros, ele leva um tiro no pescoço e presumidamente morre pelas mãos do Sanguinário. Só para depois a cena pós-créditos revelar que ele havia sobrevivido e que ainda precisavam dele para salvar o mundo. Curiosamente, o Pacificador realmente iria morrer em O Esquadrão Suicida, mas depois que a DC ofereceu ao James Gunn uma chance de produzir mais um derivado para eles, ele conseguiu mudar a decisão de última hora e nos entregou essa série maravilhosa que desenvolveu melhor o personagem e expandiu ainda mais a sua história. A primeira temporada se passa 5 meses após os eventos de O Esquadrão Suicida. Nela, após se recuperar de seus ferimentos, o Pacificador é designado para uma nova missão onde ele terá de identificar e eliminar uma série de indivíduos conhecidos como borboletas ao lado de uma nova equipe composta por Emilia Harcourt, John Economos, Clemson Murney, Leota Adebayo, que é a filha da Amanda Waller, e eventualmente o seu antigo colega de luta contra o crime, Vigilante. Nós também aprendemos um pouco mais sobre a vida pessoal do Pacificador, como seu gosto musical, o fato de que ele acredita em tudo que ele lê na internet, ficamos sabendo que ele tem um pai extremamente racista que o despreza e fez o seu equipamento em uma dimensão de bolso, e que ele também, acima de tudo, tem uma águia de estimação chamada Igli. Depois de acidentalmente encontrar a sua primeira borboleta e eliminar ela com seu capacete de explosão sônica, o Pacificador acaba chamando a atenção das autoridades locais e, para despistá-los, seu pai é incriminado sem ele ficar sabendo, e então ele vai preso em uma delegacia onde ele é referenciado por outros detentos como o supervilão Dragão Branco. Mais tarde, o Pacificador e a sua equipe vão investigar a família de um senador, acreditando que eles podem ser borboletas. Ele cumpre a missão, de um jeito bem desajeitado, mas cumpre, e depois de estourar a cabeça do senador, é revelado que as borboletas são, na verdade, alienígenas parasitas que roubaram a identidade de várias pessoas ao redor do mundo. E a maneira como eles fazem isso é que eles entram nos seus corpos para transformá-los em marionetes, roubam as suas memórias, deixam o seu corpo mais forte e acabam matando o hospedeiro no processo.
E como o pacificador ainda não confia totalmente na sua equipe depois de ser ordenado a matar uma família sem saber o porquê, ele decide manter a borboleta em um jarro sem contar para eles. E então, ele visita o seu pai na cadeia depois de descobrir que ele foi preso, o que faz com que ele dedure o seu filho para os detetives que já estavam de olho nele. Mas não antes que o vigilante pudesse se infiltrar na delegacia para dar uma surra bem dada em alguns supremacistas brancos. Além de mostrar que o pacificador se arrependeu de matar o Rick Flag Jr., também é revelado que ele é desse jeito devido à sua infância conturbada, causada pela morte prematura do seu irmão e a criação horrível que ele recebeu do seu pai. Dando continuidade à sua missão, a equipe do pacificador vai até uma fábrica onde as borboletas distribuem o único alimento que elas conseguem consumir. No caminho, eles ficam mais próximos uns dos outros quando eles compartilham os seus gostos musicais. E depois de uma missão bem sucedida, onde eles enfrentaram várias borboletas e até usaram uma serra elétrica e um gorila, eles viram amigos e começam a se chamar de Eleven Street Kids em homenagem à música da banda Hanoi Rocks. Porém, a Adebayo tinha uma missão secreta dada pela sua mãe de esconder um diário falso nos aposentos do pacificador para incriminar ele depois do final da missão. Então, ela relutantemente faz isso depois de ganhar a confiança dele. E mais tarde, ela também descobre que o Murney era uma borboleta esse tempo todo. Mas ele ainda estava do lado deles, já que ele era contra o plano do seu povo. Murney então revela que as borboletas tinham uma vaca espacial escondida em algum lugar e que essa vaca era a única criatura capaz de produzir o único alimento que eles poderiam consumir. Além disso, a borboleta que estava dentro do senador que eles assassinaram era a líder por trás dessa invasão. Lembrando que essa mesma borboleta estava sendo mantida em um jarro pelo pacificador sem eles saberem. Depois de liberarem o pai do pacificador da cadeia, os detetives que estavam de olho nele arranjam um mandado de prisão e vão atrás dele. Mas enquanto o pacificador e o vigilante escapavam das autoridades, a líder das borboletas acabou fugindo e entrou dentro de um dos detetives. Ela então aproveita a situação para chamar o resto dos seus aliados para tomarem posse dos corpos dos policiais e dos detentos que estavam dentro da delegacia para que eles pudessem transportar a vaca para um outro lugar onde ela não seria encontrada. Com a polícia toda agora sendo controlada por borboletas, eles revelam o diário falso do pacificador para a imprensa, fazendo com que ele se desentenda com a Adebayo e continue a missão sem ela, só para ele depois ser atacado pelo seu pai racista e os seus seguidores supremacistas brancos. E enquanto isso tudo acontecia, as borboletas acabam encontrando e matando Murney. O pacificador então põe uma bala na cabeça do seu pai horrível e depois os Eleven Street Kids se reúnem para porem um fim nos planos das borboletas. Eles então chegam até um celeiro onde a vaca estava sendo mantida e elaboram um plano para implantarem o capacete de explosão sônica do pacificador usando um walkie-talkie. O plano acaba não dando tão certo assim e eles enfrentam as borboletas em uma batalha épica. Mas antes que o pacificador pudesse completar o seu objetivo, a líder das borboletas tenta convencer ele a ajudá-los, mostrando que eles só estavam tentando impedir a humanidade de se destruírem da mesma forma como aconteceu com o planeta deles. E para isso, eles tinham jurado que iriam cumprir a sua missão em nome da paz, não importasse o custo, da mesma forma como ele próprio costumava ser. Mas como eles iriam machucar os amigos dele, o pacificador opta por eliminar a vaca, fazendo com que as borboletas sejam extintas aos poucos por não terem mais com que se alimentar. No final, o pacificador faz as pazes com a Adebayo depois que ela expõe a sua mãe. E todos os Eleven Street Kids continuam sendo bons amigos, apesar do Chris ainda ser assombrado por uma alucinação do seu falecido pai. Agora, antes de finalizarmos o vídeo, vamos tentar repassar o que ainda é considerado canônico, já que o Esquadrão Suicida e Pacificador saíram antes do James Gunn ser nomeado como presidente da DC Studios e criar o DCU. No DCU, o James Gunn estabeleceu uma regra onde os acontecimentos do universo anterior só serão mantidos se eles forem mencionados em algum outro projeto. Por exemplo, no primeiro episódio de Comando das Criaturas, que faz parte do novo universo, é confirmado de que de fato existia um Esquadrão Suicida e que a maioria dos seus integrantes, incluindo o Rick Flag Jr., acabaram sendo mortos durante a missão do Projeto Estrela do Mar em Corto Maltese.
Porém, ainda existe a possibilidade de que nem tudo o que aconteceu na versão do DCU foi exatamente como aconteceu no filme. Já a primeira temporada de Pacificador é completamente canônica, com exceção de algumas menções e aparições de alguns outros membros da Liga da Justiça que ainda não existem no DCU e que serão interpretados por novos atores ou reescalados como outros personagens. E baseado no que foi mostrado da história no material promocional da segunda temporada, o Pacificador agora tentará ter uma vida melhor em uma outra dimensão, enquanto ele é perseguido pelo Rick Flag Sr. de Comando das Criaturas, que buscará vingança pela morte do seu filho. Lembrando que outros personagens que já foram estabelecidos no DCU também devem fazer participações especiais na série. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e estejam tão empolgados para a segunda temporada de Pacificador quanto eu estou. Principalmente porque já fazem uns bons anos que eu estou esperando pela volta dessa série. Meus últimos vídeos têm dado muito trabalho para escrever, gravar e editar sozinho. Então por isso eu agradeceria bastante se vocês pudessem curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino das notificações e se inscreverem nas nossas redes sociais. Valeu e fiquem na paz, galera!